Estamos ao vivo? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Fato Cash, edição número 30. E hoje o meu bate-papo vai ser com uma especialista em cachos e crispos. Ela, assim, saca tudo do assunto e vai falar muita coisa bacana aqui pra gente. E olha, ela tem uma trajetória incrível. Então a gente vai falar de cachos e crespos, mas a gente vai conhecer a história da Daniela Ferreira. Mas antes de abrir o microfone para ela, eu quero pedir você para se conectar comigo, se inscrever no nosso canal, dar aquele like para a galera entender, que o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é interessante para as pessoas. E não pense você que o bate-papo de hoje vai ser só para contar uma história de empreendedorismo, não. É para motivar você que quer criar sua independência financeira, que se identifica com a área da beleza, a criar novos rumos na sua vida. Bom, aproveito também para pedir você que está se conectando com a gente a acessar o @Grupo Fato Digital UBA. Lá no nosso a gente lançou o projeto Confra Empresarial da Fato, onde nós vamos reunir vários empreendedores de diversos nichos de mercado nos dias 28 e 29 de novembro. Vão ser 2 dias de muita informação, muito conhecimento e, claro, muito networking, que é o que o Grupo Fato sabe fazer de melhor. Não é mesmo? A gente já começou a confirmar as presenças confirmadas. Se conecta lá, acompanha a gente. Sem delongas, agora sim, eu dou boas-vindas oficiais para a nossa convidada do dia. A Dani é uma das empresárias participantes da nossa Confra Empresarial da Fato e eu estreio, a nossa sequência do Fato Cash, especial Confra Empresarial da Fato com ela. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, por você sempre se lembrar de mim lá no meu cantinho. E eu quero sempre estar aí com vocês. Bacana. Dani, eu acho que a gente não poderia iniciar esse bate-papo de uma maneira diferente sem começar falando do início. Eu tô toda arrepiada. Porque antes do nome Daniela Ferreira ser toda essa potência que é hoje, você já começou com muito comprometimento, com muito empenho. Mas o nome que começou com você foi o Beauty Power, que é um salão de beleza. Isso. Então eu queria que você contasse assim, como que você começou a sua carreira na área da beleza e como que surgiu essa ideia de lançar o salão. Tá, vou resumir um pouquinho. Eu tive uma trajetória de adolescência muito conturbada, que eu fui mãe aos 14 anos. Então, pelo julgamento das pessoas, que graças a Deus elas julgaram, eu tive essa garra de mostrar para as pessoas que eu iria vencer na vida. Quando eu tive minha filha, uma abençoada falou assim, ano que vem ela tá aqui de volta, ou seja, com 15 anos eu ia ter outro filho. Ou seja, ali começou a minha garra, a minha força, e meu pai e minha mãe sempre me apoiando. Eu fui casada, depois eu me separei e comecei a trabalhar num salão, fazendo unha. Porque eu sempre quis a minha independência. Quando eu era casada, eu não trabalhava. E, assim, ter que pedir, algo para o esposo é meio constrangedor. Eu achava na época, e eu acho também. Mas, enfim, eu comecei a trabalhar num salão como manicure e ali nasceu a paixão. Através desse salão, eu só poderia fazer unha e escova, que era o combinado. E comecei a atender a domicílios. Então, quando eu ia a domicílio fazer as unhas, as clientes pediam, Dani, você pode passar uma tinta para mim? Você pode fazer uma escova para mim? Aí eu fui comprando meu material. Eu lembro que quando eu trabalhei, eu fiz um acerto, trabalhando numa oficina, e o meu acerto eu comprei um secador e uma prancha para cuidar do cabelo da minha mãe em casa. Então, eu sempre gostei de estar ali mexendo. O meu cabelo era um cabelo mais difícil na época, que a gente não entendia sobre ele. Então, eu sempre gostei de estar mexendo. E aí, através disso, eu fui tendo clientela e resolvi montar meu próprio salão, que era uma kitnet. Eu, como eu te falei, sanguínea nata, louca da vida, pensei, eu tenho X cliente de pacote, dá para pagar o aluguel e dá para pagar a luz. O resto, Deus proverá. Aí foi, menina, montei o salão.
A minha mãe me deu uma cômoda, peguei uma cadeira da minha casa, um ventilador. E ali começou minha trajetória, que foi em 2007. E assim, ali desse salãozinho pequeno, a gente foi crescendo. Eu sem estrutura financeira, né? Que eu não tinha uma organização financeira. Isso é muito importante. E mesmo assim, na minha garra, a gente foi crescendo, criei minhas filhas ali dentro. Hoje eu já expandi, que eu peguei um outro ponto do lado, então eu estou com 2 pontos. Então, quando você começou ali mesmo? Ali mesmo. Só pra antenar a galera que está assistindo, para quem ainda não te conhece, passa pra galera o endereço. O salão fica na avenida principal do bairro Santa Edviges, que é a Eupídia da Silva Fagundes, número 210, em frente aos Pés de Manga, onde também tem um posto de saúde. Sempre foi ali o salão. Sim. Só saí na época de pandemia, né, que a gente teve que fechar, mas enfim, tô sempre ali. Legal. E me conta uma coisa, Dani. Quando você começou sozinha, não Sim, foi? sim. E aí, depois disso, você começou a ver a necessidade de inserir outros profissionais. Assim, durante esse tempo que a gente conviveu, em alguns dos nossos contatos, eu pude notar que você sempre gostou de dar oportunidade para as pessoas. É muito característico seu isso. Sim. Então eu queria que você contasse, assim, você se lembra quem foi a primeira pessoa que começou com você ali? E aí, porque hoje não é 1, 2 pessoas, você tem uma equipe com você. Isso. Conta isso pra gente. Então, eu tenho uma prima que eu gosto muito, aí eu chamei ela pra trabalhar comigo, né? Aí ela falou, não sei, Dani, não sei. Aí a gente virou sócia, sem entender de sociedade, a gente entrou e começamos. Aí a gente fez um curso juntas de cabeleireiro durante 6 meses e ela que me deu a força, né, que eu precisava, o apoio pra gente estar começando. Aí, só que futuramente ela engravidou, aí ela se retirou e eu continuei. Mas aí mesmo com ela, a gente já começou a colocar uma manicure, aí veio as outras meninas, vinham as amigas das minhas filhas que gostavam de ficar ali na porta. Ficando à toa ali, eu dou trabalho mesmo. Eu falava, vocês querem ficar aqui para não ficar em casa? Vai trabalhar. Então, assim, eu gostava de dar oportunidade para quem quer crescer. Porque como o trabalho me edificou, me tornou no que eu sou, eu fico doida para todo mundo seguir o mesmo caminho. Então, é isso. Bacana. E você falou um ponto muito importante, né? A organização, você falou assim, a organização financeira é muito importante. Muito importante. Quando foi que você deu essa viradinha de chave nessa parte? E fala quando isso aconteceu, como que você, eu acredito que você tenha alavancado bastante quando você entendeu essa importância, né? Sim. Para ser sincera, essa alavancada de chave veio uns 2 anos atrás, né? Pós-pandemia, tudo mudou na minha mente, eu tive tempo para olhar o meu ambiente, que até então eu era muito acelerada e eu não tinha o tempo para pensar no salão. E foi quando eu não sabia quanto que o salão faturava por mês, eu não sabia quanto que eu, Dani, ganhava por mês, eu só sabia que dava para pagar as contas, pagar as meninas e nunca via o dinheiro. Então, assim, eu sempre era de fazer dívida, fazia a dívida e ia lá e pagava. Mas eu falei, poxa, tá na hora, se eu vou começar a treinar pessoas, eu tenho que treinar corretamente. Então, eu tenho uma cliente que ela é consultora financeira e ela entrou nesse projeto com a gente. A minha filha hoje ela faz faculdade, né, de contabilidade e ela que pega ela tá nos bastidores aqui com a gente. E ela lá que pega no meu pé com relação a isso. Não foi fácil, é o que eu falo para as meninas, que elas têm que preparar, porque o empreendedor igual eu, que vem sozinho, não é fácil você deixar pessoas diferentes entrar no seu espaço, ver contabilidade, ou que seja, minha filha me dá uma ordem. Isso é um pouco difícil para a nossa cabeça. Mas como eu tenho a mente mais aberta, eu já estou trabalhando nisso. Mas no começo não foi fácil. Hoje eu vejo a organização. Hoje eu consigo cobrar as meninas meta. Eu nunca cobrei meta. E através da meta elas têm bonificação. Esse ano a meta foi de ganhar um iPhone. Legal. Entendeu? Então, assim, as cabeleireiras do salão todas bateram meta. Então, por quê? O iPhone ia melhorar tanto o trabalho e tanto para ela. Porque se for para ela esperar juntar o dinheiro para comprar um celular, as pessoas às vezes não juntam, né? E ali o salão, de acordo com o faturamento das meninas, a gente já vai tirando aquela caixinha todo mês. Então, essa organização financeira me deixou ver que o que as meninas faturavam para mim
eu poderia tranquilo tirar esse dinheiro para guardar para o iPhone delas. Bacana. Bom, Dani, dá um pause aqui. Tem uma galera bacana assistindo a gente aqui. Aproveitar para pedir você que ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral pra gente. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Toda vez que a gente receber um empreendedor novo, ou estiver contando uma história diferente. Dá aquele like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante para as pessoas e entregar para o maior número de pessoas possíveis. Deixa um comentário aqui embaixo também e interaja conosco. Quero deixar o comentário aqui da Ju Gazola. Ela falou assim: essa mulher que não me deixou raspar o cabelo e ela cuida da gente com muito carinho. Amo demais. É verdade, verdade, verdade. Acredito que como a Ju tem muitas histórias bacanas na sua trajetória, né, Dani? A gente tem muita história. Eu até tento contar um pouco na rede social, mas como eu estou aprendendo a edição de vídeos, né, é tudo muito novo para mim. Mas eu vou começar a entrar com as clientes que permitirem, é lógico, contando a história de desde quando elas chegaram, quais eram os seus medos, o que elas buscavam ali comigo e se eu conseguir, né, entregar a expectativa delas, superar a expectativa dela. Prova social, né, Dani? A gente, como tem uma agência de marketing aqui, a gente costuma falar isso. A melhor maneira de você se conectar com um possível cliente é realmente você tendo relatos reais sobre o resultado do seu trabalho. Com e isso certeza. é muito bacana, né? Com certeza. Eu queria aproveitar que a gente está batendo esse papo. Eu queria que você falasse pra gente assim, na pandemia todo mundo passou por um processo muito difícil, Sim. Mas assim, alguns segmentos sofreu mais, né? Nós, por exemplo, aqui do setor de eventos, né, que a gente tinha revista impressa na época. Sim. E fazia o trabalho de produção de eventos. A gente sofreu demais, porque num determinado momento a nossa produção de eventos era algo que era o que mais chamava o cliente para o nosso negócio. Uhum. E a gente sofreu bastante. A área de salão de beleza, né, cuidados, também sofreu bastante com isso. E aí você disse que nesse momento você teve aquele despertar. Sim. Então eu queria que você falasse assim, esse seu direcionamento para cuidados com cachos, cabelos crespos, surgiu aí também? Você sentiu a necessidade de nichar mais o seu negócio? Na realidade, a pandemia me fez ir pro digital. Eu era daquela só de fotinha de antes e depois e aparecer que é bom, nada, né? Como se tivesse um monstro na minha frente. A pandemia me fez ler vários livros, me fez entender que eu preciso cuidar das clientes porque elas ficaram descuidadas em casa. Sem o salão, como que elas iam fazer? Então, eu fui buscar estratégias, mandar mensagem para elas, ajudar elas a se cuidar em casa. Arrumar alternativas para elas se cuidarem em casa. Porque não é porque a gente está em casa que a gente tem que deixar de se cuidar. A gente sempre tem que ter o nosso autocuidado. E os cachos, cachos e acaso, porque eu sempre usei muito mega hair, usei muita progressiva, cabelo liso. E numa dessas trocas que você tira o mega hair para fazer a progressiva e retornar com o cabelo, meu esposo viu uma mísera onda no meu cabelo. E ele falou assim, eu acho que você fica muito melhor de cabelo cacheado. Aí eu, vamos agradar, né? E fiquei. Aí comecei a cuidar do cacho, E também a progressiva, com um certo tempo, né? O nosso cabelo vai afinando, porque ela é uma fonte de calor. Ele afina. E pode parecer que não, mas eu tenho muito pouco cabelo. E o meu couro cabeludo já estava muito apresentável quando eu fazia a escova progressiva. E com o cacho eu consigo dar esse volume e com a falta do calor o meu cabelo se desenvolveu. Eu tenho esse cabelo somente há 5 anos. Eu nunca imaginei que eu teria esse cacho maravilhoso. E na minha transição, as clientes foram vindo. A Dani é especialista em cacho, a Dani é especialista em cacho. E na realidade eu não era. Eu estava no mesmo barco que elas. Aí eu falei, não posso deixar as clientes na mão. Aí sim veio o despertar de eu ir me profissionalizar. Eu fui para BH e fiz um curso especialista em cabelos crespos e cacheados e também no retorno dos cachos, que a gente chama de desprogressiva. É quando o seu cabelo ainda tem uma estrutura dentro dele, ele consegue voltar a algum tipo de curvatura. Tá,
Peraí que eu tenho que abrir esse parêntese agora. Peraí. Então quer dizer que, por exemplo, a pessoa que está passando por um processo de transição capilar, Sim. que é um processo muito doloroso. Sim. E aí mas ela não quer cortar o cabelo. Ela tá lá, tá deixando crescer e tal. É possível, então, resgatar esses cachos mesmo nesse processo de transição? Sim, esse cabelo dela tem que passar por uma avaliação, porque o nosso cabelo, ele tem muitas células dentro dele. Se a pessoa não tiver matado todas essas células, que a gente fala, as estruturas, se ela não tiver quebrado todas as estruturas, a gente consegue. Ou seja, nunca um cacho igual o da raiz, mas sim o mais próximo possível. E o cacho funciona com efeito memória. Quanto mais você ativa, mais ele enrola. Então, se a pessoa fez o desprogressiva e a gente conseguiu uma curvatura, ela não pode fazer escova mais. Ela tem que estar ciente da naturalidade, até ela estar disposta a tirar essas pontas com químicas. E ativando esse cabelo em casa, ativando, daqui a um tempo o cabelo já está todo cacheado e usando os produtos corretos. É muito importante. Entendi. Tá. Deixa eu aproveitar e dar uma pausa aqui, que tem uma galera mandando uma mensagem pra você. Quero dar um alô aqui. Ó, a Ju Gazola, já falei da Ju, peraí. A Sabrina Ferreira falou: queimei meu arroz, mãe, só pra te assistir. Te amo, você merece todo o sucesso do mundo. Ah, minha filha mais velha. Ó, a Lorena falou: a melhor de Ubá, presentinho que ganhei dessa cidade. Cássia Padovani, sucesso, Dani, você é uma grande profissional. Juliana Gonçalves, essa mulher é muito generosa, merecedora de tudo que está colhendo. Abraços da sua equipe Beauty Power. Mariana Matos, como não amar essa mulher? Sempre me fazendo me sentir bela quando chego no salão. Legal. Igor Gomes, não sei. Amo, uma super profissional. Lorena Moreira. Tá com fome clube, hein, Dani? Tô. Criei coragem para fazer a transição. Graças a Dani e a equipe incrível que ela tem. Cássia Padovani, Paty Padovani aqui. Você é grande profissional, Dani. A Paty, a gente vai fazer mecha, esse cabelo dela é cacheado. Isso mesmo. Legal. Agora vamos lá. Voltando aqui agora ao nosso bate-papo, eu queria que você falasse pra gente o seguinte. Tá, tenho meu cabelo cacheado, mas não tenho o cacho perfeito. Quero melhorar o meu cabelo cacheado, mas tenho vontade de fazer um morena iluminada, por exemplo. É possível fazer isso tendo um cacho saudável? Ter química no cabelo e ter um cacho saudável? Como que funciona isso? Com certeza. A gente tem que pensar que o pó descolorante, ele é como se ele criasse umas fissuras no fio, ele machuca o fio. E a pessoa que tem cacho, ela tem pouca estrutura de cutícula. A cutícula é o que protege o fio. Então, nós já temos poucas. Se o nosso cabelo estiver saudável, a gente pode sim ser um moreno iluminado, às vezes até um total blonde, um loiro bem clarinho igual o seu, mediante ao cabelo bem tratado. O cabelo tratado é um cabelo saudável, então ele aguenta as químicas, mas a forma de trabalhar com o cacho é diferente. Eu não posso ir com força total igual eu vou no seu, por exemplo. Nem tanto o seu, que o seu é fininho, tem que tomar cuidado. Demais. Mas, assim, não vou com força total igual nos cabelos mais naturais. Mas sim, a gente tem os produtos corretos para se fazer o cacho. Porque o que mais você vê, às vezes, na rua, é uma pessoa com o cabelo todo cacheado e a ponta esticada. É porque ela tentou descolorir aquele cabelo, ele não estava pronto, aí ele quebrou as estruturas todinhas de dentro dele e ficou liso. Então, luzes pode alisar o cabelo cacheado se ele não tiver tratado. Mas podemos ser morena iluminada, a gente pode tudo. Que o diga você, né, Dani? É muito direto, é verdade, pode sim. Ô, Dani, agora fala uma coisa importante, assim, até eu por cuidar do meu loiro também. Fala-se muito na importância do tratamento, né? Sim. Não adianta você querer ter um cabelo saudável sem se preocupar com o tratar dele, né? Depende também de cada caso. Alguns casos, eu não entendo muito bem, mas assim, alguns casos são hidratações, em outros casos o cabelo depende mais de reestruturação. Eu não sei se é o mesmo caso para os cachos. Eu queria que você falasse com a nossa audiência qual que é a importância de tratar o cabelo e explicar para as pessoas que estão assistindo. O que é esse tratar o cabelo? O tratar o cabelo, você passa por uma avaliação, onde eu ensino a equipe toda a avaliar no sensorial do fio. É só você fechar o olho e sentir o fio de cabelo.
Esse sensorial, ele te mostra se ele tem bolinha, se ele tá quebradiço, no sensorial. E tem também agora, né, o ultrassom, né? Mas como não tinha ultrassom, a gente é no sensorial. Ele mostra o grau de porosidade. Ou seja, o cacheado, por exemplo, ele tem várias curvaturas. Cada curvatura demanda um tratamento diferenciado. Não é tudo que é bom pro meu, que vai ser bom pro da minha filha Lavínia, por exemplo, que o dela são ondas largas, é totalmente diferente. Então, eles têm a sua necessidade. Através da avaliação, a gente vê o que está faltando nesse fio, para a gente conseguir repor. Mas o fio, aqui em nossa cidade, todos os fios precisam muito de nutrição e água. Às vezes, nem tanto reconstrução, né? Que as pessoas falam muito em reconstrução. Mas sim bastante nutrição, devido ao calor. A gente tem que pensar que da mesma forma que o sol evapora água, ele evapora a água do corpo, ele evapora a água do fio, é onde os nossos cabelos nessa época ficam muito ressecados. Aí vem a piscina, que vem os produtos da piscina, e a gente com o produto em casa a gente não consegue retirar, aí você tem que ir lá no salão fazer uma desintoxicação para tirar aquele produto da piscina e voltar à naturalidade do seu cacho. Então, todos precisam de tratar, mas tem os tratamentos específicos sim, igual você falou. Tem nutrição, tem reposição de lipídios, de proteína. Então, cada um, a gente tem vários aminoácidos no fio. Então, a gente tem que identificar qual que está faltando. E o que estiver faltando é o que a gente vai colocar no momento da avaliação do tratamento no salão. Interessante. Gente, aqui eu aprendo o tempo todo, tá? Assim, semana passada eu estava aprendendo sobre... Qual que era a pauta, Braulio? A última convidada? E tem dia que eu aprendo sobre confeitaria, tem dia que eu aprendo sobre cabelo, tem dia que eu aprendo sobre a parte terapêutica de pilates, enfim. É muito bacana o podcast por causa disso. A gente sempre traz assuntos variados aqui. Agora eu queria entrar um pouquinho com você na parte do cabelo crespo. Sim. Por ele ser um cabelo crespo, ele é mais complicado de tratar. Ele precisa de um cuidado ainda mais especial que os cabelos com curvas, né, os cacheados. Explica pra gente. E, por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo crespo quebrado, qual que é o começo para tratar o cabelo dela? O crespo é mais a gente conversar com a cliente e ela ter aceitação de que o cabelo dela é maravilhoso. Porque, às vezes, o crespo ele não tem curvatura. E elas querem que o crespo tenha um cacho e não tem. Mas se o crespo estiver quebrando, elas vão logo para a reconstrução, que é o errado. Primeiro a gente tem que devolver água, óleo, depois reconstruir o fio. Porque o crespo ele já tem a característica de um cabelo mais duro, né? Vamos dizer assim, enrijecido. Se você entra com uma reconstrução é um cimento. O que ele vai fazer? Ele vai endurecer mais. Ou seja, esse cabelo vai acabar partindo. Então, a gente tem que entrar primeiro com um processo de devolver água, devolver óleo, depois vir com a reconstrução, se assim julgar necessário. Mas as crespas é só aceitação, elas são lindas. Mas, para quem quer química, tem como criar cachos no cabelo crespo também. As crespas podem estar fazendo o permanente afro e criando ondulações, mas vão ficar refém de química. É química. Entendi. Dani, vamos falar uma verdade. Assim, você, nesse trabalho que você faz, né? Agora a gente está falando da Dani, profissional da área da beleza, cabeleireira que atende seus clientes. A gente não está falando da Dani, professora que ministra os cursos. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Entendi. É preciso ser um pouco terapeuta, psicóloga também, né? Você Sim. deve receber cada situação no salão, às vezes mulheres que chegam frustradas com seus cabelos, né? Igual, por exemplo, no início aqui, antes, nos bastidores, eu falei pra você, eu falei, nossa, se eu tivesse o cabelo crespo, eu ia usar o meu cabelo grandaço, que eu acho maravilhoso. Eu acho a cultura negra linda, É né? maravilhoso, Mas tem gente que ainda tem alguns bloqueios, Tem. né? Porque existe o preconceito e a gente Sim. sabe que existe. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz de tratar não só o cabelo, mas a autoestima da mulher. Fala um pouquinho pra gente. Na pandemia, eu fiz um cursinho de terapia. A minha menina fala que eu não paro, mas realmente. Eu entrei numa aula de terapia, que eu ainda tenho intenção de voltar. Foi quando eu comecei a conhecer o comportamento humano.
E eu descobri que as meninas chegavam com aquela foto pra mim, Dani, eu quero esse cabelo. Mas o cabelo não condizia nada com a performance da pessoa. Aí eu comecei a entender que ela não queria o cabelo, ela queria a força que a mulher da foto estava representando para ela. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouco e eu cortava cabelo com meia hora. Hoje eu já separo 1h30, porque eu preciso sentar, conversar e entender realmente o que a pessoa quer. Porque nós mulheres, quando a gente está insatisfeita, a gente vai na frente do espelho e corta a franja. Não sei porquê, é algo assim, tentador mexer no cabelo. Então, quando elas chegam até a mim, eu tenho que descobrir o porquê que elas querem mudar tão drasticamente. Agora, quando é só um cortezinho, um tratamento, beleza, mas quando elas estão loiras e querem ficar morenas, aí é algo para sentar no meu banquinho e conversar, para chegar a uma conclusão se realmente ela quer ficar morena. Um tempo atrás eu postei um cabelo, que a minha cliente é loira há muito tempo e queria ficar morena. Eu falei assim, quando você chegar a gente conversa. Foi aonde eu descobri que ela estava com problemas internos, emocionais, com dificuldade na vida dela ali e queria ficar morena para ter mais praticidade. E isso é enganação, porque você só vai maquiar o cabelo sensibilizado que está ali. O moreno dá a sensação de cabelo tratado, mas na realidade ele só está maquiando, escondendo o que está por baixo. E a gente chegou a uma conclusão que sim, a gente deu uma pré-escurecida, mas manteve o loiro dela. Porque é a mesma coisa de você, É drástico, Ju. né, Dani? É a mesma coisa você chegar até a mim, hoje eu quero pintar meu cabelo de preto azulado. Quando você se olhar no espelho, você não vai enxergar, Ju. Aí você vai ficar louca. E aí coloca um preto, o preto é difícil de tirar, tem estratégia para tirar preto, mas o cabelo tem que estar muito resistente. E não é algo que muda do dia para a noite. Por isso que eu descobri, né, eu tive essa necessidade de estudar para entender realmente o que as meninas queriam. Nossa, que profundo isso. Eu vou te falar que, assim, pegando para ilustrar um pouco o que você está falando, que as mudanças mais drásticas, assim, no meu corpo, aconteceu em períodos que eu estava passando realmente por um período de impacto na minha vida pessoal. Sim. Eu falo, por exemplo, até essa tatuagem, que essa rosa que eu fiz, foi num momento assim, de total impacto na minha vida espiritual, vamos Sim. dizer assim. Eu já vivi fase, por exemplo, quando eu passei pela transição do loiro pro ruivo, porque eu fiquei uns 3 anos ruiva. A minha cabeleireira, na época, ela conversou muito comigo. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Só que na época eu cheguei a fazer aquela consultoria de imagem, Sim. sabe? E aí a gente fez o teste. Então, assim, não foi uma mudança drástica, na loucura também não. Mas foi uma época que eu estava sentindo a necessidade de mudança na minha vida. Sim. Então, esse senso, essa sensibilidade, esse cuidado que o profissional igual você tem com o cliente é muito importante. Porque isso aqui, eu falo que assim, eu posso dizer, o corpo sim, tá muito ligado à autoestima. Mas pra mim, o meu cabelo é 80% da minha autoestima. É pra todas. Porque o corpo, a roupa, a gente arruma um corte retinho pra ajudar a disfarçar, se adequar. Mas o cabelo, ele tá de frente com você todos os dias. É como se ele fosse a sua alma. Ele tá ali o tempo todo. Então, assim, e Deus é maravilhoso, né? Ele dá esse cabelo lindo pra gente e também dá a inteligência do profissional entender. Igual você, eu aposto que elas não colocaram em você um ruivo puxado pro vermelho. Não. Então, são vários tons de ruivo. Foi um ruivo ferrugem que tava, e assim, quando eu era mais nova, gente, acredite se quiser, eu era ruiva. Você tem os traços. Eu tinha várias sardinhas aqui, assim, ó, no rosto. Era uma sensação. E eu tinha a minha época de sanatório geral, quando eu tinha 15 anos, olha só. O Brau tá aqui, eu posso falar. Eu tive um namoradinho do Rio, que ele me chamava de Ferrugem. Porque o meu cabelo era. E ele falava, pô, Ferrugem, tu não vai na micareta tal? E eu lembro disso. Então, assim, quando eu passei pro Ruivo, já tinha esse resgate que realmente já fazia parte da minha vida, o Ruivo. Mas, assim, foi impactante. Quando eu me olhei no espelho e falava, meu Deus... eu lembro que o dia que eu fiz a transição foi no dia do show do Capital Inicial, aqui em Ubá. Eu fui no show. As pessoas... Aquilo ali é a Ju? É a Ju? Porque causa um impacto. Porque eu sempre fui loira, né? Assim, na maior parte da minha vida pública, eu sempre fui loira.
Agora, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os serviços que o Salão Beauty Power presta hoje, né? A pessoa que se quiser se conectar, né, fazer parte do seu time aí de clientes, quais são os serviços que ela vai encontrar lá? Bom, lá no salão hoje a gente tem manicure, né, que faz as unhas de gel, faz o spa dos pés, que é maravilhoso, né, porque nossos pés seguram a gente o dia inteiro em pé. Então, o spa dos pés é maravilhoso, relaxar. A gente tem a unha, a gente tem todos os tipos de tratamento, a gente tem alisamento, que as pessoas falam, já é salão de cacho, mas não alisa. Não, a gente alisa, porque antes de eu ser especialista em cacho, eu fui uma cabeleireira geral. E todo cabeleireiro sabe de tudo. A gente faz sobrancelha, a gente faz depilação, cabelo, mechas, corte. O meu foco hoje em dia é cor e corte e tratamento. Mas tudo que você procurar a gente tem lá. Agora a gente vai abrir espaço, né, para colocar extensão de cílios. Eu tô doida com uma esteticista, que eu tenho uma sala lá doida para ter uma esteticista fazer aquelas massagens maravilhosas. E quero colocar também a extensão de cílios, que é o que está faltando lá no momento. Entendi. Pode ser que futuramente a gente tenha que expandir. Mas eu tenho espacinho lá para encaixar. Eu sempre coloco alguém. Legal. E hoje são quantos profissionais com você, Dani? Hoje a gente é 5 lá. Que bacana. 5. Nós somos em 5. Bacana. Ô, Dani, fala um pouquinho da importância de uma equipe trabalhar motivada. Porque, assim, né, vamos falar a verdade. Apesar das meninas serem únicas e desenvolverem a prestação de serviço, mas, assim, é o seu nome que está ali. É verdade. Né? Então, eu falo um pouquinho sobre a condução desse trabalho de gestão de pessoas que você faz lá. Eu penso que gestão de pessoas veio quando eu descobri que Deus mandou a gente vir espalhar o evangelho. Espalhar o evangelho é cuidar de pessoas. Então, a partir do momento que você cuida do outro, você se sente muito realizada. E todas as vezes que chega uma pessoa, uma equipe nova, eu dou esse treinamento e falo a importância que tem da gente ser paciente e conversar com as pessoas, porque ali a gente está cuidando de almas. Sim. A gente não está só realizando o cabelo, a gente está cuidando de pessoas. E assim, elas se sentem gratas porque a cliente sai, elogia o trabalho, aí elas se sentem bem com isso. E a gente sempre tem uma reunião entre nós, onde a gente senta, aponta os pontos positivos, pontos negativos, o que está acontecendo de ruim, o que está acontecendo de bom. A gente está sempre conversando. E a gente sempre é psicólogas umas das outras ali. E assim, meio que é uma irmandade. Que quando você é família, vocês trabalham unidos num único propósito, que é esse propósito nosso de cuidar de pessoas. E quando uma não está bem, todas estão ali para levantar aquela ali. Porque você sozinha não consegue levantar uma pessoa, mas uma equipe junta, puxando, consegue. Você sozinha, talvez aquela pessoa te joga no buraco junto com ela, mas uma equipe junto consegue levantar ela. Então é isso que eu prezo sempre. Em primeiro lugar, o centro lá no salão é Deus, porque sem ele aquilo ali não existiria. E depois os treinamentos que eu vou aprendendo, e eu faço também terapia, né? Eu faço terapia há mais de 2 anos, eu tenho meu terapeuta, tudo que eu aprendo lá, eu aplico no salão. E também as meninas também fazem terapia, porque todo mundo precisa de uma ajuda, né? Todo mundo tem seus enfrentamentos. Todo mundo tem seus enfrentamentos. Então, às vezes, podem ver no Instagram, a gente rindo, a gente divertindo. Enquanto você estiver ali dentro, a gente está divertindo, mas depois lá fora a gente tem o nosso momento. Né, as nossas lutas. Até porque sem as lutas não tem a vitória, né? E é isso. Verdade. Então eu acho que é mais a união que conserva essa motivação da gestão de equipe. E outra coisa também que eu tive dificuldade quando eu comecei a organizar o salão é isso. Da ordem. Da ordem sem ser chata. Eu tive essa dificuldade. Então, eles falaram comigo, assim, meu terapeuta falou, você tem que mandar. Se você quiser crescer, você tem que mandar. Então, aquilo me dava até dor de barriga para conversar com as meninas. Hoje, eu converso natural, porque eu converso do jeito que eu tô conversando com você. Um exemplo. Ô Camila, se esse copo tá fora do lugar aqui, né? A partir de manhã, você põe esse copo ali para mim, porque é feio, né? O cliente chega, você não vai achar que a gente é um salão desleixado. Leva tudo na brincadeira, sem ela ficar com o sentimento ferido comigo. Você não pode ser enquanto líder, né? Você não pode ser uma ditadora. Não, de jeito nenhum. Você tem que ser alguém que dá a mão pra ela,
sutilmente fazendo o que tem que fazer, chamar a atenção que tiver que chamar. Exatamente. Né? Esse é o verdadeiro líder. Porque eu cresci achando que mandar, porque a gente foi criado um pouco mais rígido lá na roça, né? Mandar seria mandar, bater, fica aquela coisa no nosso cérebro. Então, quando você desbloqueia isso, tudo flui mais serenamente. E vai acontecendo. Bacana. Dani, nós vamos entrar agora numa parte da entrevista que é muito importante. Mais uma importante. Onde a gente vai falar sobre os cursos. Né? Eu queria que você contasse pra gente quando foi que você se antenou para iniciar esse trabalho. Hoje, o Salão Beauty Power é uma coisa e existe também um projeto paralelo acontecendo com a empresária e profissional Daniela Ferreira. E no seu perfil do Instagram eu vi que está escrito lá: te ajudo a conquistar a independência financeira, através da área da beleza. Da área da beleza. Sim. Então eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente como que é esse trabalho. Me parece que você tem uma metodologia individual para desenvolver esse trabalho de ensinar a cuidados com os cachos. Então eu queria que você explicasse isso pra gente. Bom, isso veio, né? Quando eu abri o salão, uma meta eu coloquei: eu vou crescer aqui no bairro, porque todo mundo queria que eu fosse pro centro. Eu não ia poder dar conforto para minhas clientes no centro da cidade com um aluguel um pouco mais elevado. Sim. Então ali no bairro tem estacionamento fácil, né? Tem até sombra. E eu posso dar mordomia para elas lá dentro do salão, coisa que eu não poderia dar no bairro. E falei que no futuro, quando eu estivesse bem estabilizada, eu iria dar aula. Só que eu não sabia por onde começar. Então, uma vez chegou uma menina pra mim que me conhecia, eu namorei um primo dela, ela falou assim: eu quero que você me ensine a cortar. Eu falei: mas eu não dou aula, não, mas eu quero que você me ensine a cortar. Aí foi bem que Deus me empurrou. Essa menina veio, ela vinha de Juiz de Fora fazer o curso comigo toda semana. E eu fui ensinando. Aí fui aprendendo. Aí fui aprendendo a montar apostila. Eu fui tirando o de ruim que eu aprendi. Eu não queria que os meus alunos passassem pelo aquele trajeto que eu passei. E assim eu fui criando a minha metodologia. A minha metodologia é todos os estudos de 16 anos simplificada. Porque eu quebrei muito a cabeça, gastei muito dinheiro com cursos indesejados. Me deixei me levar por marcas de produto, porque marcas de produto, ela te ajuda bastante no dia a dia, mas ela te leva a comprar o produto dela. Então, um exemplo: o produto que faz progressiva é o mesmo que faz redução térmica e é o mesmo que faz um botox. Só que na empresa você tem que ter você compra uma progressiva, você compra uma redução e você compra um botox. São 3 produtos. Isso tudo eu ensino para os meus alunos. Tudo que a Dani viu de dificuldade, eu não quero que eles passem. Aí foi onde eu criei essa metodologia de ensino, que é um projeto que não é escola, né, ainda, porque a gente ainda está estruturando, mas a gente tem os cursos livres. A pessoa que quiser fazer uma formação de corte comigo, ela faz. A pessoa que quiser fazer colorimetria e mechas, faz. Tratamento de cachos, faz. Eu dou o curso por módulos, por enquanto. Até a gente se estruturar, futuramente talvez ter escola. E também a gente vai indo pro digital, igual o curso de corte já está no digital. A gente tem ele na plataforma online. Ou seja, as pessoas, além de fazer o curso comigo no presencial, elas ganham acesso à plataforma para estar tirando dúvida delas. E também tem o meu suporte, o tempo todo ali, que eu, né, horário comercial, mas meu marido fala que eu não tenho sossego, dá fim de semana. Se você mandar uma mensagem e eu ver, eu não consigo, eu tenho que responder. Então, às vezes eu fujo do celular um pouco, porque eu ainda tenho eu não tenho controle. Se você mandar mensagem, eu estou te respondendo. E é isso, a minha metodologia vem disso aí, de um resumo de tudo que eu aprendi até hoje, que eu ainda estou buscando mais. Eu ia te perguntar mesmo, como que você faz para se dividir? Porque é uma rotina puxada, né? Você tem que gerir o seu negócio, atender suas clientes, atender os clientes de curso, né? Sim. E ainda ser mãe, esposa e etc, que a gente sabe que a gente é 1001 utilidades. Multifacetadas, né? E sobra um tempinho pra cuidar de você? Sobra. Não só da beleza, tá? Porque a beleza eu vejo que tá em dia sempre. Mas eu falo assim, da mente, do corpo. Sobra, eu tenho os meus momentos. Igual essa semana a gente teve um Beauty Day, que foi um dia da beleza no sábado. A gente atendeu mais de 20 meninas lá, fazendo tratamentos e terapia e tudo mais. E no domingo foi o curso de corte, ou seja, eu
trabalhei direto, tanto no sábado quanto no domingo, mas na segunda-feira eu nem peguei no celular. Eu simplesmente fiquei lá de perna pro ar, assistindo TV, olhando aquela chuvinha caindo do meu lado, porque o que me conforta, eu gosto de roça. Então, meu pai hoje tem um terreninho na roça e dá fim de semana eu parto pra lá. Quando você chegar lá, você não vê essa Dani aqui, não. Você vê a Dani de pituquinha, de pé no chão, porque eu gosto de pegar a energia da terra. Eu sou muito dessa da energia que Deus manda, né, pra gente. E tô lá, até inchado meu pai faz eu pegar. Não pego direto não, mas ele faz. Enfim, isso é o que me distrai. Dá fim de semana eu desligo. E meu esposo, ele me cobra bastante. E eu não ligo dele me cobrar. Porque se ele não me cobrar, eu levo o trabalho pra casa. Pra você entender, lá em casa tem um escritório. Mas quando eu chego em casa, eu tento me desligar do celular e dar atenção para ele. E quando as minhas filhas precisam, eu estou sempre ali do lado. Às vezes eu vou lá na lanchonete da Sabrina, vejo ela um pouquinho, a Lala tá comigo o tempo todo. E é isso, eu vou me dividindo assim. E fora a igreja, né, que eu tenho que comunicar com Deus para buscar a minha paz interior, que é quando a gente tá junto com os outros irmãos em busca do mesmo propósito, né? Que é a tranquilidade na mente. Dani, eu tô meio lascada aqui. Tá todo mundo rindo, gente, eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Peraí, primeiro eu vou jogar pra você a Camila. A Camila da sua equipe lá, ela falou assim que você não dá ordem, que você dá multa de R$2 pra cozinha desorganizada. É verdade. Eu tenho tique de cozinha e banheiro. Eu tenho tique de cozinha e de banheiro. Não gosto de cozinha desorganizada. Porque eu aprendi que se o seu armário, a sua cozinha, seu guarda-roupa tá desorganizado, a sua vida tá igualzinho. É verdade. Aí eu chego lá na cozinha, elas largam o prato, largam o copo. Principalmente minha filhota, né? Então, assim, eu brigo. Falei, agora vai ter multa de R$2 pra quem largar essa pia desorganizada. E é isso. Agora o pior está por vir, é minha parte agora. Ai, na hora que eu contei a história do moço carioca lá, que eu falei que o Braulio não tava aqui mais, ele falou que tava ao vivo. Assim. Desculpa, amor, foi só um caso pra exemplificar o que estava sendo falado. Com certeza. O passado não vem ao caso. Não vem mesmo. Só um exemplo. É verdade. Peraí, deixa eu ver aqui, Dani. Até perdi o rumo do nosso papo. Eu queria que você falasse sobre o curso que a gente estava falando, isso, da metodologia. Exato. Eu queria assim, que você falasse um pouquinho sobre a pessoa que quiser fazer o curso, como que ela faz, né? Que ela quiser entender melhor sobre o curso ou algum módulo específico. Porque, por exemplo, às vezes ela já é profissional da área, mas ela quer fazer o módulo de cachos e curvas. Explica pra gente. Ela pode entrar em contato comigo. Eu vou conversar com ela e identificar a necessidade. Por isso que a minha metodologia é diferenciada. Porque às vezes o profissional já sabe um pouco e quer aprender o restante. Através dali eu monto o atendimento desse curso, né? Monto módulo para ela e dou o curso no salão mesmo. Eu trabalho, por enquanto, com cursos particulares. Eu não trabalho com turma. Turma que eu trabalho são de 7 pessoas, que é igual a gente fez domingo, o curso de corte, porque teve pessoas lá que nunca pegaram na tesoura e já saíram cortando Chanel de bico. Então, assim, a pessoa pensa, com um dia eu vou aprender? Vai aprender. Sabe por que vai aprender, Ju? Porque quando eu aprendi essa metodologia de ensino, eu aprendi com um dia vários cortes. Um dia foi de corte e o outro foi de mechas. E a metodologia é tão simples, é como se tirasse as vendas dos meus olhos, que as pessoas aprendem com um dia. Você não tem que ficar preso mais em uma sala de aula por 6 meses. E hoje em dia também eu busco trazer as meninas que são assalariadas, ganham um salário mínimo. Eu acho que nenhuma mulher deveria ganhar um salário mínimo, que não dá pra nada, nada. Lógico, eu respeito todo mundo que ganha, né, gente? Porque Deus faz render o dinheiro. Mas eu acho que nós, mulheres, com os nossos gastos, a gente tem que ganhar mais. E a área da beleza traz esse faturamento pra gente. Por isso que eu ajudo elas a faturar. Uma cabeleireira não ganha menos de R$4.000. Então, assim, se ela aprender direitinho, for honesta com os clientes e souber trabalhar, ela tem uma renda muito melhor do que ficar lixando móveis em uma fábrica de móveis, ficar com as unhas feias, ficar com o cabelo todo poroso porque aquele pó de fábrica acaba com o cabelo.
Então eu quero resgatar essas meninas. Às vezes tem alguma ali dentro que tem o dom, mas elas têm medo. Se cair na minha mão, ela sai do trabalho e vai trabalhar. Nem que eu coloque para trabalhar junto comigo. Igual eu fiz com a Ju que tá lá. A Ju foi minha aluna e hoje ela é uma das minhas melhores profissionais que tá lá trabalhando comigo. Mas quando ela chegou para fazer o curso, eu só pensei assim, Senhor, eu quero ela. Porque eu vi que ela tinha mente aberta, era paciente e é uma pessoa que combina com o salão. Ela é amorosa, ela é tão novinha, mas ela é mãe de todo mundo, porque ela tem uns filhos mais velhos, então ela cuida de todo mundo. Eu falei, é essa que eu quero, Senhor. E tudo que você ensina, ela pega direitinho. Todas elas. As duas meninas que eu tenho, as novatas, elas finalizam o cacho melhor do que a Dani. Que é isso que eu falo. Quem for meu aluno tem que ser melhor do que eu. Porque eu tô pegando aluno jovem e tô entregando tudo de mão beijada. Por que eles vão ser pior do que eu? Eu posso ter experiência, mas eles têm que ser melhor do que eu. E é o que acontece. As meninas fazem coisas que às vezes a Dani não faz. Entendeu? Então é isso. Bacana. Gente, essa mulher é uma potência, né? Meu Deus do céu. E essa viagem sua pra Argentina, Dani? O que você foi buscar de coisa legal pra compartilhar com a galera que tá assistindo a gente aqui? Essa viagem pra Argentina foi um sonho que... A área da beleza, ela é extensa, né? Então a gente faz muitas conexões. E eu participei de uma organização em São Paulo que conheci vários outros cabeleireiros. Os cabeleireiros são todos, assim, 30 anos de profissão, 40 anos de profissão, muito estudados. E eu sou muito curiosa, eu falei assim, eu quero ter a sabedoria deles. E aí eles são maravilhosos, eles também adoram ensinar. Me mostraram as escolas. Essa é uma das 4 que eu quero ir, né? Então, assim, esse ano eu tive o prazer de realizar esse sonho. Eu falei assim com as meninas lá em São Paulo, gente, vamos na Escola Longueiras, lá na Argentina? Vamos. Organiza aí, vamos. Ou seja, 2 pessoas topou. Uma é do Mato Grosso e a outra é do Goiás. São minhas amiguíssimas. Ou seja, aqui eu chamei vários profissionais para irem, chamei minhas colegas, mas ninguém se interessou. Aí a minha amiga do Mato Grosso e a do Goiás, a gente encontrou em São Paulo e ali aquela trajetória que todo mundo acompanhou. Essa metodologia de ensino deles, quem vê acha um pouco louca, porque lá eles usam aqui um cabelo maior, na frente menor, a gente chama de linhas de corte. Eles gostam de mostrar linhas, ou seja, usam uma ponta grande, um azul, outra vermelha. São cabelos que não usam no Brasil. Sim. Mas a linha de corte deles é toda voltada para cabelos naturais. Ou seja, eu consigo fazer ondulação em um cabelo que tem poucas ondas apenas com um corte de cabelo correto, usando a metodologia que eu trouxe deles, as linhas. Aí o que acontece? É onde entra a metodologia da Dani de novo. Eu trouxe a linha deles para juntar com a linha do Brasil. Porque as meninas aqui não gostam muito de fugir da realidade, a não ser as roqueiras, né? Que já gostam daquele ponta grande, ponta pequena, cabelo de uma cor menor em cima, maior embaixo. Então, assim, eu trouxe a metodologia deles para juntar com a do Brasil. E não só a deles, como eu ainda tenho outras 3 escolas que eu ainda tenho o sonho de ir. Mas a próxima me pegou, porque eu tenho que falar inglês, né? Ou eu vou ter que fazer o cálculo. Ou eu vou calcular quanto que é para me levar a Lavínia para traduzir, porque ela fala inglês fluente, ou vou ter que pagar um curso de inglês para mim. Então, ainda assim, essa próxima vai demorar um pouquinho, mas as minhas amigas já estão juntinhas comigo, agarradas comigo. E a gente vai buscar mais. Enquanto vida eu tiver nessa área que eu vou seguir. Aqui, você deixou todo mundo com gostinho de querer estar lá, viu? Aí eu te falo, você tem essa noção que você é uma mulher que influencia outras mulheres? Você já consegue ter essa... Ô Ju, sinceridade, esse ano que eu comecei a perceber. Mas eu não tenho um pingo de noção de qual grande é essa dimensão. Mas algumas me procuram para conversar, algumas me procuram pra gente trocar ideia de roupa, não só de cabelo, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer se vestir melhor, mas ela tem aquela... o que a minha família vai falar? Pra que eu tô me vestindo aqui assim pra ir na roça? Um exemplo, tá? Entendi. E a gente senta e conversa e eu explico pra ela como que eu enfrentei os meus tabus, os meus preconceitos, né, lá de trás.
Eu conto da minha vida. Eu não conto mentira, eu falo o fato real que aconteceu. E eu acho que é isso, que a verdade, ela vence. E a verdade cresce. Então, eu nunca precisei mentir para chegar aonde eu tô. E esse é onde eu tô, eu não tenho um pingo de noção de onde é que eu tô. Eu sei que eu tô. Eu sei que eu tô fazendo alguma coisa, mas eu não tenho ideia do tamanho. Mas eu percebi que eu influencio pessoas, mas foi a partir desse ano que eu comecei a perceber. Legal. Aí eu falei, sim, eu tô no caminho certo. Que se Deus mandou eu evangelizar, eu vou evangelizar do meu jeito. E aí tá aparecendo as pessoas que precisam de mim. Que coisa bonita, gente. Eu quero muito, muito, muito agradecer vocês que estão aqui com a gente. O programa ainda não acabou, segura aí. Mas eu quero deixar um recadinho, que na sexta-feira eu vou receber aqui duas empresárias maravilhosas da área da farmaesteta, a Fabrícia Sol e a doutora Nayara Moreira. As duas estão fazendo um trabalho brilhante de otomodelação, que é aquela adaptação da orelha de abano. Assim, um trabalho que tem, assim, resgatado autoestimas de crianças, de homens, de mulheres, de diferentes faixas etárias. E elas vão falar sobre esse procedimento aqui. Também vão falar um pouco sobre a área da farmaesteta. Então, sexta-feira, 11h30 da manhã, quero chamar você que está me assistindo aqui. Se você conhece alguém que tem vontade de fazer esse procedimento, que tem aquela orelha assim, mais para abano, né? Aquela orelhinha que é mais para frente assim, vai ser a chance de entender sobre esse procedimento. As meninas têm feito um trabalho muito legal. A doutora Nayara é lá da cidade de Visconde Rio Branco, a Fabrícia é daqui de Ubá, mas os procedimentos acontecem nos dois espaços, que a doutora Nayara tem uma clínica lá também. Então eu queria convidar vocês para assistir. Se você que chegou por agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquele like, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para as pessoas. E ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Dani, nós estamos caminhando para o final desse bate-papo. Eu quero imensamente, antes de mais nada, agradecer a sua confiança de sempre, de longa data, porque há muitos anos, né, a gente teve a oportunidade de ter você na nossa revista impressa. Você já participou do nosso evento Fato Empresarial no ano passado, que foi um marco muito importante. Para mim, foram os 15 anos. 15 anos de salão. Exatamente. Foi. Então, agradecer você por sempre acreditar no nosso trabalho, agora tá com a gente nesse projeto da Confra Empresarial. E mais que agradecer, eu quero te parabenizar, porque a Dani que eu conheci lá no começo da FATA, 12, 13 anos atrás, é uma mulher completamente transformada. É uma mulher com autoestima, assim, extremamente renovada. É uma mulher que mudou o seu posicionamento de se comunicar, que mudou o seu posicionamento de se vestir. E isso é muito legal para quem está assistindo a gente, e até para mim mesma, tá? De ver que é possível você se transformar. Né? De acreditar em você mesmo, de olhar primeiro para você, para depois olhar para o outro. Porque hoje, você não precisa nem abrir a boca, só de olhar para você, a gente vê que você se coloca em primeiro lugar na sua vida. Então, assim, eu quero te parabenizar por tudo que você está conquistando. Eu acho que isso é só o começo, você vai muito longe, porque não é só pelo dinheiro que você faz, é principalmente pelo amor que você tem, né, naquilo que você faz. E eu vejo que você... Antes, quando a gente conversava, às vezes falava, não, porque o meu salão, né, às vezes tá no bairro e tal, e às vezes você sentia, eu acho que você sentia uma certa, não sei se eu tô certa, mas às vezes um certo preconceito, às vezes, das pessoas por ser um salão de bairro, mas eu nunca enxerguei dessa forma, tanto é que eu sempre levei pra você com o maior carinho os nossos projetos. Verdade. E assim, eu acredito que você criar raízes ali, isso te deixa ainda mais maravilhosa do que você já é. Então, assim, de todo o meu coração, eu desejo que você cresça cada vez mais e impulsione mulheres. Sim. Porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de mulheres que realmente impulsionem mulheres que, às vezes, por algum motivo, por enfrentamentos, não tiveram a mesma coragem, a mesma oportunidade que nós tivemos. Sim. Então, assim... Eu te dou os meus parabéns, te agradeço e abro o espaço para você fazer as suas considerações finais e falar. Se tiver algo que você não tiver pautado aqui, que a gente não tiver falado que seja relevante, a hora é agora. Então, eu queria só deixar um recado para as mulheres dos 40, né? Que eu fiz 40 anos esse ano eu fiz 40 anos, e eu dei uma piradinha quando eu fui fazer 40. Que às vezes você pensa... acabou por ali, não, é agora que está começando. Eu estou começando a viver minha melhor
fase. Minhas filhas estão criadas e eu tenho tempo para buscar todos os meus desejos, os desejos de Dani. A Dani que sofreu lá atrás aos 14 anos sendo mãe, hoje eu vejo os propósitos de Deus na minha vida. Ele me barrou lá atrás para mim seguir num caminho só e para chegar até aqui, e eu ainda vou ajudar muitas outras pessoas. Se você acha que não tem jeito, é agora que tem jeito. É a melhor fase da nossa vida. E agradecimento é lógico à minha família, porque tudo vem de uma estrutura familiar. A minha família sempre me deu apoio, principalmente meu pai, minha mãe e as minhas meninas que estão sempre agarradinhas em mim. E o meu esposo, né, o Luizinho, ele assim, ele topa qualquer negócio. Falou, bem, eu vou fazer um curso lá no Japão, tô te levando. Ele é desse. E eu já tive relacionamentos lá atrás que me barravam o meu crescimento. Quando eu ia para os cursos viajar, era uma briga. E hoje não, hoje eu tô com uma pessoa abençoada e eu penso que tudo é direcionamento de Deus. Então, agradecimento à minha família, à minha equipe maravilhosa, todas as meninas que eu amo elas de paixão, minhas filhas. E a você por abrir o espaço, não só para mim, como para muitas outras coisas que às vezes eu acompanho lá de casa. Eu acompanhei o terapia capilar daquela menina de Rodeiro. Eu fiquei impressionada e vejo a ação de Deus aí. Agora já vai vir a outra que vai corrigir a orelha de abano, gente. Quantas vezes as pessoas sofrem preconceitos? E Deus está colocando essas pessoas aí e você está apresentando essas pessoas para o mundo, para a nossa cidade. Que às vezes as pessoas estão buscando tudo tão longe, São Paulo, não sei o quê, mas aqui tem gente especializada. Né? Eu só busco fora o que eu não acho aqui, mas eu procuro. Que naquela época, quando você fez minha primeira matéria, eu tenho ela guardadinha, a gente ia para Barbacena estudar, de carro, que você ainda colocou que a gente ia fazer curso fora, é a época que a gente estava buscando aprendizado. E hoje a gente está trazendo aprendizado. Então, olha que lindo isso. Sou muito satisfeita por tudo e grata por todos e por tudo que acontece na minha vida. Amém. Amém, Dani. Amém. Gente, muito obrigada por todos vocês, por terem se conectado, acompanhado o nosso bate-papo até o final dessa entrevista. Para você que vai assistir depois esse bate-papo, né? Para você que passou por aqui já, obrigada mesmo, obrigada a toda a audiência. Minhas clientes, tá? Que eu sei que entraram. Várias, tá? Fã-clube da Dani. Sem elas a gente não é nada. Sem as nossas clientes, o nosso salão não existe. Tá? Pode falar. O William Henrique falou que você não falou dele. Ah, gente, eu tenho um netinho de 5 anos, coitadinho, eu amo ele. Ah, que bonitinho, viu? Me corrigiu, viu? Gente, quem fala que essa mulher, vovó? Choque, tá? Só choque. Ai, o William Henrique, ele é algo que apareceu na minha vida num momento muito difícil, que eu estava numa separação, e ele foi o pivô de força que eu tive, entendeu? Ele faz o que quer comigo, que ele não descubra, mas ele é o meu xodó. Que bonitinho, realmente. Eu fiquei nervosa aqui, acabei esquecendo. Não, filho da outra, da Sabrina. Da que eu tive com 14 anos. Hoje ela tem 25 anos. Caramba. Eu já sou vovó. E você é amiga das suas filhas, né? Eu percebo que tem uma conexão de irmã, né? É verdade. Às vezes até de mãe, né, Lavínia? De mãe. De mãe, quando eu tampo uma escova nela assim, com ela com raiva. Principalmente aqui, ó. Principalmente aqui, né? Uhum. Tá segurada, né? Bacana, Não, mas bacana. é sim, graças a Deus. Que coisa boa. Gente, obrigada. Ariane, chama pra gente pra câmera toda, pra câmera geral. Muito obrigada. Beijo grande pra Beijo, vocês. gente. Até Beijo. a próxima entrevista, sexta-feira, 11h30, hein? Tchau, Espero família. vocês.